Nós aqui estamos trabalhando com você algo de vital importância para todos nós. E hoje eu quero explorar aqui um assunto que é uma pergunta frequente, entre outras perguntas que surgem. Como lidar com os traumas? Observe, como lidar com os traumas? Aqui estamos enfocando aqui com você em um trabalho direto, não somente para o fim desses assim chamados traumas, mas de toda essa representação psicológica de dor presente nesse modelo de psique, nesse modelo de mente humana. Assim, o nosso trabalho juntos aqui é para o fim do sofrimento, para a compreensão direta do que ele representa e, naturalmente, para o fim dele. Então, há uma outra pergunta também. E nós temos aqui no canal uma playlist para aprofundar essa questão do fim do sofrimento, de toda forma de sofrimento presente. A pergunta é como se livrar do sofrimento. Assim, esse assunto da ansiedade, da angústia, depressão, do medo, dos traumas, desses transtornos psicológicos presentes que surgem, que aparecem, todos podem ser vistos e naturalmente compreendidos, porque são estados internos que, embora seja comum a todos nós, eles se assentam dentro de um mesmo princípio. E o princípio é esta pessoa, como nós nos vemos, como nós sentimos ser, como nós pensamos ser, naturalmente, como nós acreditamos ser. Então, esse modelo de ser alguém na vida, na existência, para nós isso é algo muito comum, muito normal. E temos isso por algo muito natural. E aqui nós estamos explorando esse assunto com você. Uma vez que você compreenda a natureza do eu, do ego, desta pessoa, como você se vê, como você pensa a seu respeito, você tem um fim para o sofrimento. E aqui eu me refiro a toda forma de sofrimento humano, como nós conhecemos, a toda forma de sofrimento psíquico, como nós conhecemos. Porque isso está dentro da natureza do eu, da natureza do ego, desta pessoa. Em geral, quando nós nos aproximamos e fazemos perguntas desse tipo, nós acreditamos que podemos encontrar uma resposta satisfatória para a solução de um problema que dizemos ser nosso. Então, em geral, dizemos: esse é o meu problema, essa é a minha dificuldade, esse é o meu dilema, esse é o meu sofrimento. E aqui eu estou dizendo para você que esse seu problema, que você diz meu, na realidade é um problema da mente. E a mente é algo comum a todos. Não se trata de um particular problema que alguém tem. Se trata, sim, de um problema que alguém é. Enquanto houver esse alguém, haverá esse problema. E esse problema chama-se o eu. O eu é o problema. Veja que coisa interessante. O seu modo de pensar, de sentir, o seu modo de ação, o seu modo de acontecer na vida é o modo onde existe você
E o que acontece? Você e esse sentir, e esse pensar, e esse agir. Assim como tem esse você e esse trauma, você e essa angústia, você e esse problema. Lidar com a experiência no presente momento, que vem do passado, como o trauma. O que é o trauma? Uma experiência que não terminou. Mas notem, todo pensamento é exatamente assim. Quando você está diante de uma dada situação e passando por uma determinada experiência, essa experiência, ela deixa registro no cérebro, num simples nível de memória, de recordação, de lembrança. Essa memória, lembrança, recordação, é o pensamento que surge logo após a experiência ter terminada. Então a experiência termina e isso é registrado. Minutos depois ou dias depois, a lembrança vem. A lembrança é a memória da experiência. Agora, o que é essa lembrança? A experiência que não se completou. Repare como é interessante você investigar a verdade sobre o que é o pensamento. Uma vez que o pensamento é aquele do qual as imagens se constituem. A lembrança de uma experiência dolorosa que nos assusta nesse momento presente, ela vem em uma forma de imagem. Essa imagem traz essa dor. Esse é o trauma. Então há uma dor presente nesse momento, em razão de uma imagem que vem do passado. Essa imagem é um pensamento que não se completou. Quando o evento, o acontecimento, aquele ocorrido aconteceu. Então, basicamente, o trauma é a presença de uma dor que a mente teme que ela volte a acontecer. E ela vive de novo aquilo. Isso se repete de novo, de novo e de novo. Agora observem, essa colocação é a descrição. Em geral, nós amamos a descrição das coisas. Gostamos muito de fazer leituras e de ouvir palestras e de aprender sobre as coisas. Porque existe uma crença em nós de que ao ouvir palestras, ler sobre aquela coisa, aprender sobre aquilo, adquirimos então o poder de lidar com aquilo. Aqui não é assim. Quando estamos lidando com assuntos internos, ligados a esse sentido do eu, do ego, nós precisamos ter uma aproximação nova para o fim desta condição. E esta aproximação é a aproximação da observação, para que isso que está presente, surgindo aqui, nesse momento, que está vindo do passado, possa se completar. A questão toda é que não compreendemos como permitir que isso se complete. Porque quando isso se completa, isso termina. No momento de uma situação dolorosa, havia uma resistência
Havia um medo presente, não compreendido, não acolhido, não visto em sua totalidade. Isso produziu o trauma. E agora, quando isso surge de novo, repare, é uma memória, é uma lembrança, mas está carregada de uma emoção, de um sentimento, de uma sensação muito forte. E, de novo, não sabemos lidar com essa experiência. Aqui, quando tratamos com você do despertar do seu natural estado de ser, estamos falando do fim de uma condição psicológica de identidade egóica, que sempre permanece nessa desatenção quando a vida acontece. Esse é o movimento do eu, do ego, da pessoa. Aqui, a nossa abordagem não é para você aprender a lidar com esse ou aquele sofrimento psíquico, e sim para você ter a compreensão de todo esse mecanismo que dá origem a esse sentido do eu, do ego. Ele é o sofredor. É ele que sustenta, com base no passado, dentro de experiências não resolvidas, guardadas na memória, o sofrimento. Aqui estamos trabalhando com você a realização do seu ser, a realização divina. A única cura real, escute isso, a única cura real para todo sofrimento, a verdadeira resposta para como se livrar do sofrimento, está na compreensão da natureza desse eu, desse ego, desse que sofre. A ciência de que esse eu, esse ego, é uma ilusão. Algo que o pensamento afirma como sendo o pensador, as imagens, as memórias, as lembranças reafirmam como sendo velho experimentador, ou seja, aquele que passou por aquilo. Uma aproximação da verdade do seu ser lhe mostra a ilusão do eu, do ego. Então nós temos o fim para o sofrimento psíquico, o fim para o sofrimento humano, o fim para o sofrimento. Então lidar com essa experiência nesse instante, descobrir o que é olhar para essa dor, aquele conjunto de imagens ou lembranças que surgem nesse instante. Observe que isso surge em determinados momentos do dia, durante o dia ou à noite. A mecânica do cérebro funciona de uma forma muito particular em cada um. Mas, basicamente, nós temos a mesma forma de atuação, de operação, no que diz respeito a memórias, a imagens, a lembranças, a recordações. Um gatilho surge, um estímulo surge, e essa memória aparece. Nós temos que investigar a natureza do pensador, compreender a natureza do experimentador, ter uma visão lúcida, muito clara, desse
elemento que forma essas imagens e que sustenta essas imagens, não permitindo que elas se completem, que elas terminem, que elas desapareçam. Aqui nós estamos com você, trabalhando com você o fim do ego, o fim do eu. Alguns chamam isso de o despertar da consciência, ou o despertar espiritual. Embora essas expressões sejam usadas aí fora de qualquer forma, aqui nesse canal nós empregamos de uma forma muito direta, muito única, muito singular. Estamos diretamente, unicamente, singularmente apontando para o fim da ilusão deste sentido do eu, que se vê separado da vida. Então, esse eu que se separa da vida, que se separa da existência, que se separa de Deus, que se separa do outro, que se separa da experiência, do pensamento, da emoção, da sensação. É ele que sustenta o sofrimento. Compreender a natureza do medo, a estrutura do medo, é perceber que não existe nenhum medo separado daquele que está no medo. O trauma e o traumatizado, no pensamento existe a ilusão, na ideia existe a ilusão de que são duas coisas separadas. Por isso é que usamos pronomes como meu, minha, minha depressão, minha angústia, o meu trauma. A ilusão é da dualidade, é da separação. E isso sustenta essa condição de sofrimento. Será possível nos aproximarmos daquilo que aqui está de uma forma diferente? O que é que está presente nesse instante? É a dor. Será possível não termos nesse momento essa alternativa para escapar, para fugir? Notem, um pensamento sobre como se livrar quando a dor está aqui é o suficiente para ver a separação. Porque esse pensamento, como se livrar, já surge quando aquele que aparece se separando da dor, querendo fazer algo com ela, contra ela. Então nós temos a dualidade. E nessa dualidade, como existe essa separação, nós sustentamos o quadro, sustentamos o sofrimento. Então, quando você pergunta como lidar com o trauma, compreenda, a forma real de lidar com a experiência, e aqui a experiência é o trauma, é não se separando como sendo o experimentador. A forma de lidar com o trauma é tendo uma aproximação da experiência, que é o trauma, sem a separação. Talvez você pergunte, mas como isso é possível? Tomando ciência desta dor, do que ela representa. Se tornando cônscio disso que aqui está. Sem qualquer inclinação de fugir, de escapar, de se livrar.
Nesse momento, nós eliminamos a separação, porque a experiência está aqui, mas não temos mais o experimentador, porque não temos mais a separação. Então, aquilo que está aparecendo está sendo visto, mas sem o observador. É o elemento observador, é o elemento experimentador que sustenta esse quadro, essa condição. Ter uma aproximação desse momento, colocando atenção sobre o que quer que esteja se mostrando aqui, sem lutar contra, sem rejeitar, sem explicar para si mesmo, sem manter essa continuidade do pensamento sobre isso que está aqui. É eliminar a divisão, é eliminar a separação. Observe como é simples essa questão da atenção. Quando olhamos para uma dada coisa, conseguimos olhar sem interferir com aquilo. E quando você olha sem interferir nesse olhar, e o que é olhar sem interferir? Quando você se depara, por exemplo, com um pássaro pousado numa árvore, eu gosto de exemplos assim na natureza, fica simples, mas fácil compreendermos. Quando você olha para um pássaro, quando você olha para uma flor, para uma árvore, você pode olhar para aquilo, apenas olhar, sem nenhum problema. Você apenas olha. Quando você olha com essa totalidade, que é só olhar, quando há esse interesse simples, direto, objetivo, e todo o seu ser está envolvido nesse olhar, é só olhar. Não há nenhum pensamento sobre isso. Você olha. Nesse olhar, temos a presença desta atenção, em razão desse interesse direto, simples, de observar aquela flor, aquele pássaro, aquela árvore. Mas quando um pensamento surge sobre aquela flor, aquele pássaro ou aquela árvore, naquele momento esse pensamento interfere. E quando ele interfere, esse instante do olhar, nele entra nesse instante do olhar, essa cortina, que é a cortina da ideia, do pensamento. Basta você sentir que gosta. Acabou essa atenção. Porque quando há só o olhar, há uma beleza presente, mas não esse sentir de gostar. Então, um sentimento surge, ou um pensamento surge, e não há mais atenção. Então, aqui estou lhe convidando a descobrir o que é olhar para essa experiência de um pensamento, de uma emoção, de uma sensação, de uma imagem que surge. Veja, não é algo tão simples como olhar para aquele pássaro, para aquela árvore, para aquela flor. Isso requer esta energia de atenção direta para olhar. Então, como lidar com o trauma? A pergunta aqui é como lidar com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, com a sensação, com algo que surge aqui nesse instante, sem o observador.
sem o experimentador, sem o pensador. Então, nesse instante, há um contato direto com o trauma. E nesse contato direto, esse elemento que se separa não está mais presente. E quando ele não está mais presente, o que temos é somente a lembrança, a memória, aquela imagem. Mas esse elemento de resistência, de luta, que resiste a essa experiência, que é o experimentador, não está mais presente. E quando isso se realiza nessa atenção, nós temos o fim para essa experiência. Então o trauma se dissolve. Essa lembrança, essa memória perde o valor, perde a valorização. Repare, isso não tem qualquer realidade, apenas a realidade que o experimentador está dando, que o observador está dando, que esse sentido do eu, do ego, está dando. Quando resiste, quando luta, quando quer fazer algo contra isso que está surgindo aqui nesse instante. Estamos juntos? Veja, esta é a forma real, percebam, de lidarmos com o sofrimento. Quando surge algo, é necessário ter esta presença, esta ciência, esta não dualidade, esta não separação disso que surge. Isso requer esta energia de atenção, de consciência. Isso requer estar cônscio aqui e agora, disso que surge. O que estamos colocando aqui para você é parte de um trabalho direto de autoconhecimento. É parte de um trabalho direto daquilo que temos chamado aqui de verdadeira meditação, de uma forma vivencial prática, algo momento a momento, algo que acontece a cada instante, uma vez que você coloque atenção sobre toda a experiência que surge. Então, aqui nesse canal, nós estamos trabalhando com você a realização do seu ser, a ciência desta realidade que está presente, que, como sua natureza verdadeira, não carrega sofrimento. Como sua real natureza é a verdade de Deus. Então, aqui nesse canal, estamos trabalhando com você a realidade divina. Nós temos aqui no canal uma playlist fundando esse assunto com você, de como se livrar do sofrimento. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Então, sábado e domingo estamos juntos, dentro de um contato, através de perguntas e respostas, investigando toda essa questão do despertar da consciência, que envolve naturalmente o fim de todo o problema ligado a esse sentido do eu, a esse sentido do ego. Então, esses encontros ocorrem aqui, sempre nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. Então, através de perguntas, respostas, dentro de um contato com a descoberta da arte de ser, que é meditação. Estamos trabalhando isso juntos. Aqui na descrição do vídeo, você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Ok? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acabou de ouvir é o que faz sentido para você, fica aqui o convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê.
Valeu pelo encontro e até a próxima. E o sofrimento é um excelente guru, vai lhe mostrar que há algo em você em conflito, em contradição, pesado. Esse algo é essa divisão, é essa dualidade psicológica.